Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo, que fechou aí a primeira semana de preparação para pegar o Fluminense no jogo do dia 1º de abril, pelo primeiro duelo da final do Campeonato Carioca. E a gente vai falar como é que foi o dia do Flamengo nessa sexta-feira, como é que foi o dia de treinamento, se Gabigol treinou no campo ou não, atualização sobre a Arrascaeta. Vamos falar também de uma proposta que o Flamengo recebeu por um jogador, um atacante, mas o Flamengo recusou, seria por empréstimo. Vamos também comentar uma declaração do Davi Luiz, defendendo o esquema com 3 zagueiros, e ele deu um argumento que me chamou a atenção, bem curioso. Vamos atualizar a situação do Bruno Henrique, a situação contratual, e também comentar essa preocupação de muitos torcedores do Flamengo em relação à contratação. Muita gente me perguntando: Vene, o Flamengo não vai contratar? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado. O Pix está aí na descrição. Beleza? Vamos para as informações. A primeira é sobre a proposta que o atacante André Luiz recebeu, informação publicada primeiramente pelo ge.com, que a gente confirmou. O Flamengo recebeu essa proposta do Avaí para emprestar o atacante André Luiz, um jogador que a torcida do Flamengo conhece bastante, se destacou no Sub-20. Muita gente diz, inclusive, que ele parece muito com o Bruno Henrique, fisicamente, no estilo de jogo, mas atualmente ele é ali, sei lá, a terceira, quarta opção no ataque rubro-negro. Não vai ter muitas oportunidades no time do técnico Vitor Pereira. Mesmo assim, o treinador, junto com a diretoria, eles decidiram não aceitar essa proposta de empréstimo e não ceder o André Luiz ao Avaí. Então, o jogador de 21 anos, pelo menos, fica aí. Lembrando que o André Luiz é um jogador muito cobiçado pelo Red Bull Bragantino. É um clube que tenta a contratação dele há um tempão e continua tentando e não consegue. Por quê? Porque o Flamengo entende que só vale fazer o negócio se a equipe, no caso o Red Bull Bragantino, chegar ao valor que o Flamengo deseja para poder negociar de forma definitiva o atacante André Luiz. Então, Avaí tentou, o Flamengo recusou e o jogador, por enquanto, fica no Flamengo. Vamos ver até quando, porque pode vir uma outra proposta e o jogador acabar sendo negociado. Sobre o treino do Flamengo nessa sexta-feira, o Gabigol não foi a campo novamente para fazer os trabalhos com os demais jogadores. Segundo o Flamengo, ele está fazendo um trabalho especial de reequilíbrio muscular, algo individualizado. Lembrando que o Gabigol é um jogador que na última partida ele deixou o campo com 14 minutos do segundo tempo. Então, essa é a segunda vez que o Gabigol não vai a campo. O Flamengo se representou na última quinta-feira, ele não foi a campo. Hoje também não. Vamos ver aí como é que vai ser a situação do camisa 10 do Flamengo nos próximos dias. A princípio, não preocupa para a final do Campeonato Carioca. Quem preocupa é Arrascaeta, Pablo, Pulgar e Mateuzinho. Esses não foram a campo, estão no departamento médico se recuperando das suas respectivas lesões. Arrascaeta e Pablo, lesão muscular. Pulgar e Mateuzinho foi pancada. O Pulgar ele lesionou o 5º metatarso e o Mateuzinho, vocês vão se recordar que ele fraturou a tíbia. Vai ficar aí pelo menos 3 meses longe dos gramados. A questão é, Arrascaeta e Pablo e Pulgar vão conseguir se recuperar a tempo? É uma incógnita. Eu acho que o Arrascaeta e o Pablo sim. O Pulgar não estou sentindo tanta fé não. Mas, para mim, a preocupação tem que ser o Arrascaeta. Eu já dei minha opinião aqui, eu acho que se eu fosse o Arrascaeta, eu decidiria parar durante um tempo e focar exclusivamente na recuperação muscular, ficar 100% tinindo para o restante da temporada. Mas, a princípio, o jogador não vai fazer isso. Vai tentar correr contra o tempo aí para jogar a final do Campeonato Carioca. Quem deu entrevista coletiva hoje foi Davi Luiz. E ele foi questionado, uma das perguntas dos jornalistas que marcaram presença, sobre o esquema de 3 zagueiros. O que ele acha? É um esquema que o Vitor Pereira vem adotando aí no time do Flamengo. E ele diz o seguinte, abre aspas, qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? Em 2002? Eram 3 zagueiros. Mas para mim não é só o sistema em si que começa o jogo.
Hoje em dia você constrói a 3 com lateral, volante. Independentemente do que se fala, o jogo é muito mais dinâmico. Independentemente de como é feita a análise do sistema, os times precisam estar prontos para qualquer cenário. Fecha aspas. Olha, eu respeito demais o Davi Luiz. É um cara que tem uma carreira brilhante na Europa, inclusive jogou Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eu não sou contra esquema de 3 zagueiros, adianto logo. Acho que no Flamengo ainda não deu certo, muito mais pela organização ali do time do Vitor Pereira, mas eu acredito que ele irá ajustar isso. Mas eu não concordo quando o Davi Luiz usa o argumento de que o último título mundial da seleção foi com 3 zagueiros. A gente está falando de 20 anos atrás, 21 anos atrás. É muito tempo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Davi Luiz. E se a gente for parar para analisar, a seleção tinha nas laterais Roberto Carlos e Cafu. No meio de campo, Rivaldo. Tinha Ronaldinho Gaúcho. Pô, calma aí. Tinha o Ronaldo no ataque. Você não pode comparar a seleção brasileira com o esquema de um time de futebol, no caso é o Flamengo. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, Davi Luiz. Entendo a sua defesa aí no esquema, até porque você não vai chegar ali numa entrevista coletiva e vai dizer: ah, eu sou contra o esquema com 3 zagueiros. Não vai fazer isso. A gente conhece o Davi Luiz. Davi Luiz é um cara super experiente, ele jamais entraria numa rota de colisão com o treinador numa entrevista coletiva. Mas esse argumento, a mim, não convence. Mas eu ainda acredito que o Vitor Pereira vai fazer o Flamengo jogar bem com o esquema de 3 zagueiros. Porque assim, não depende só dos 3 zagueiros. E outra, ele varia muito esses 3 zagueiros, não tem entrosamento. Uma hora é o Pablo, outra hora é o Thiago Maia, uma hora é o Fabrício Bruno aqui, outra hora é o Rodrigo Caio. Cara, tem que decidir quais são esses 3 zagueiros. E ele tem um problema na ala direita, na lateral direita, enfim, ele vai botar quem? O Varela? O Varela não é ofensivo, o Varela tem características muito mais defensivas. Enfim, muita coisa aí pro Vitor Pereira ajustar e ele vai ter tempo pra caramba, vai ter a semana inteira que vem para focar exclusivamente na final do Campeonato Carioca, marcado a primeira final pro dia 1º de abril, um sábado, 8h30 da noite. No treino de hoje, a gente pôde ver lá nas redes sociais do Flamengo o Bruno Henrique fazendo um golaço. Para mim, esse vai ser o principal reforço do Flamengo para a temporada. Um golaço. Tá voltando, ainda não tem uma data definida para ele retornar aos gramados. Acredito eu que o Flamengo está fazendo de tudo para deixá-lo à disposição do técnico Vitor Pereira ali em abril, talvez para disputar o Campeonato Brasileiro já. Vamos ver. O que me deixa contente é ele está mostrando serviço nos treinamentos. E muita gente me perguntou sobre a renovação dele. O que me falaram no lado do jogador o Flamengo ficou na reunião que teve junto com o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique. O Flamengo ficou de mandar uma proposta ao Denis, ao Bruno Henrique, para poder analisar ali a renovação de contrato. O Flamengo quer renovar, o Bruno Henrique também quer renovar. Agora é questão de tempo aí para eles acertarem essa extensão no contrato. Lembrando que o contrato do Bruno Henrique vai até dezembro desse ano, tá, pessoal? E a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, mas a gente conhece, se chegar até lá sem a renovação no contrato, o que eu acho pouco provável, o Bruno Henrique não vai fazer isso, porque ele tem uma gratidão enorme pelo Flamengo, e ele quer ficar no Flamengo, ainda tem esse ponto, né? Outros pontos aí, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, 2 jogadores que também tem contrato até dezembro, nenhuma novidade por hora, nenhuma novidade. Tendo novidade a gente vai dizer aqui para vocês. Para fechar o vídeo, muita gente me perguntando sobre contratação. Gente, vamos lá. Quero falar um negócio para vocês aqui. Se a gente for parar para analisar o Flamengo, o Palmeiras, vamos lá, o Palmeiras não fez contratação até agora. Sabe por quê? É igual o Flamengo. Esses 2 clubes, eles não vão fazer contratação por contratação. Eles não vão trazer jogador por trazer. Para falar para o torcedor, olha, a gente fez contratação. Não é assim. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras só vão contratar quando entenderem que aquele jogador se encaixa no perfil. O Flamengo ficou desde janeiro, começo de janeiro, tentando o Ângelo. Por quê? No entendimento da diretoria, o Ângelo se encaixava no perfil que eles queriam para o setor ofensivo. Não conseguiu a contratação do Ângelo até o momento? Então não vai tentar um jogador qualquer por aqui só para dizer que vai conseguir, só para dizer que trouxe alguém. Não, o Flamengo vai esperar e vai dar o bote em algum outro jogador, talvez no meio do ano,
na janela internacional, janela europeia. O mesmo vale, por exemplo, para o volante. O Flamengo está tentando Matheus Uribe, que tem contrato com o Porto até o meio do ano. O Flamengo tentou assinar um pré-contrato, até mesmo conseguiu uma liberação dele para ele vir antes, não conseguiu. Até o momento não tem o pré-contrato assinado e continua tentando o jogador. Por quê? Porque entende que o jogador se encaixa no perfil. Palmeiras está tentando a contratação do Arthur, do Red Bull Bragantino, e do Richard Rios, do Guarani. Está tentando. Por quê? Entende que esses dois jogadores se encaixam no perfil que a diretoria e a comissão técnica traçaram. Então, o que eu quero passar para vocês é: o Flamengo não vai contratar por contratar, só para dizer que contratou. O Flamengo trouxe o Gerson, entre aspas, em uma troca com o João Gomes. Ah, tudo bem, função diferente, jogadores características diferentes, mas beleza, mas trouxe. Só que a diretoria não tem culpa que o Gerson, até o momento, ele não conseguiu render aquilo que ele rendia e que rendeu com a camisa do Flamengo anteriormente. É óbvio que em algum momento o Gerson vai evoluir, vai mostrar serviço novamente, vai ter aquele futebol que todo mundo conhece. Agora, no momento, a diretoria não tem culpa que o Gerson não rendeu até o momento. Na verdade, muitos jogadores do Flamengo não estão rendendo até o momento. Mas é questão de tempo, pelo menos na minha visão. Acho que o Vitor Pereira vai conseguir encaixar aí o time do Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Um beijo, um forte abraço, tamo junto e fui!